E hoje à noite eu vou ministrar a palavra falando sobre pais que transformam filhos que são transformados. E claro, eu sei que nem todos aqui são pai ou mãe, né? Mas todos nós aqui somos filhos, não é verdade? E claro, quando a gente escuta uma ministração sobre pais e a gente ainda não é pai ou mãe, é bom a gente pegar essas ministrações e tentar aplicar elas de uma outra forma, como alguém que influencia. Você sabia que você é uma pessoa que foi chamada por Deus para influenciar? Você sabia que você foi chamada por Deus para transformar vidas? Amém? Então, quando você escutar aqui a parte que fala sobre pais que influenciam, você pode se encontrar nessa parte da mensagem como alguém que Deus está chamando para transformar. Amém? E filhos que são transformados. Quantos filhos temos aqui? Todo mundo tem que levantar a mão, né? Porque senão você, surgiu assim do nada. Não, você é um filho também. Você é uma pessoa que é liderada por alguém, então você pode também aplicar essa segunda parte da mensagem como alguém que é liderado, como alguém que tem pessoas sobre sua vida. Amém? Agora, é muito interessante quando a gente começa a meditar nesse tema de transformação. Porque lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim, aleluia, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação, já está chegando, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, vamos lá, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo é muito conhecido aqui entre nós, Romanos 12, 2. É porque está na versão NVT. Que diz, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Quando a gente vai estudar esse versículo mais profundamente, a gente vai ver que essa palavra, transformai-vos, da versão revista e atualizada, ela é uma palavrinha chamada metamorfo, que vem da palavra metamorfose, que significa uma transformação completa de dentro para fora. É mais ou menos aquele processo que acontece com a lagarta. E ela vira uma borboleta, né? A gente sabe que ela passa por um processo, né? A lagarta, aleluia, acertei. Ela não recebe asas coladas nela, e aí ela sai voando. Não é assim que acontece, não é uma coisa natural, de fora para dentro. Mas é de dentro para fora que ela é transformada. Então, quando a gente vai meditar nessa palavra transformação, a gente vai ver que, de fato, é uma transformação que começa de dentro para fora, diga de dentro para fora. E é uma transformação que é contínua, diga assim comigo, contínua. Amém? O Senhor, Ele nos transforma, amém? E nós somos transformados porque a gente também precisa deixar o Senhor nos transformar. Então você percebe que a transformação é uma via de mão dupla. Deus quer nos transformar, mas nós só seremos transformados se a gente permitir que Ele nos transforme. Amém? Então, de fato, nesse processo de transformação, tem essa via de mão dupla, onde os pais, eles transformam, amém? Mas eles também são transformados, e onde os filhos são transformados para transformar. Então, é um ciclo de transformação que vem e vai. Então, de alguma forma, nós estamos inseridos nesse ciclo de transformação. E olha que interessante o que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, na versão NVT. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E estou certo de que habita também em você. Quem foi que escreveu esse versículo?
O apóstolo Paulo, endereçado a seu filho espiritual na fé, Timóteo, um jovem pastor, e Paulo estava elogiando Timóteo pela fé que ele havia construído na vida dele, que era uma fé sem fingimento, ou seja, era uma fé autêntica. Mas tinha sido uma fé que tinha sido influenciada pela vida de quem? De uma avó e de uma mãe. Então você percebe aqui nesse texto os dois lados da transformação, o lado da avó e da mãe que transforma e o lado do filho que é transformado para quê? Transformar. E é justamente o que ocorre em 1 Timóteo 4, versículo 12, na parte B, que diz: Timóteo, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Então, tá claro aqui, eu queria que a mídia soltasse para nós essa frase aqui. Pais que transformam, a frase, pais que transformam são transformados e filhos que são transformados, transformam. É o terceiro slide. Isso aqui, olha que interessante. A nossa mensagem de hoje vai estar centralizada nessa mensagem. Pais que transformam. Onde estão os pais aqui nessa noite? Onde estão os líderes? Onde estão as pessoas que Deus está chamando para transformar vidas? Levanta a mão e faz barulho aí. Irmãos, Deus está contando com todos nós. Ainda que você não seja um pai ou uma mãe natural, Deus está te chamando para você transformar pessoas, influenciar vidas. Então está dizendo aqui, ó, pais que transformam são transformados. Amém? E filhos que são transformados, eles são inspirados para transformar. Então a gente está nesse ciclo aí de ser transformado, porque a gente não para de ser transformado, e a gente está transformando, a gente está sendo agente de transformação na vida de muitas pessoas. E agora sim, volta aquele primeiro slide, por gentileza. A gente vai ver a primeira via dessa transformação, que é a via dos pais que transformam. Pais que transformam, irmãos, em primeiro lugar, eles são o quê? Ensináveis, ou seja, são aqueles pais e pessoas que estão sempre aprendendo. E não somente com pessoas do mesmo nível, mas também estão aprendendo com os filhos. Quantos aqui já perceberam que aprendem muito com os seus filhos? Demais! E isso é nobre diante da presença do Senhor. A gente se permitir ser ensinável também através da vida dos nossos filhos, sabe? Aquela mentalidade do eu já sei, eu já sou adulto, eu já sou maduro, eu já sou vivido, eu já tenho 80 anos, eu já tenho 90 anos. Não, queridos, nós precisamos sempre deixar espaços nas nossas vidas para sermos ensináveis. Uma pessoa ensinável, ela recalcula rotas, ela reavalia seus comportamentos. Uma pessoa ensinável reconhece os seus erros sem ficar se justificando o tempo todo. Uma pessoa que é ensinável, irmãos, é uma pessoa que é flexível, que não fica procurando culpados para os seus erros. Ou seja, é uma pessoa que está realmente assim, se expondo para esse ambiente de aprendizado, de ser moldado, de ser acrescido pelo Senhor. Porque a gente não para de aprender, amém? Diga assim, eu não posso parar de aprender. Amém? Porque se a gente parar, irmãos, de ter um coração ensinável, a gente vai parar de ser também um agente de transformação. Quantos aqui querem transformar a sua geração? Quantos querem transformar as vidas, os filhos, as pessoas que estão ao seu redor? Então, se realmente quisermos transformar, irmãos, nós precisamos cultivar esse coração ensinável. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Olha que interessante esse versículo aqui, irmãos. Pais ensináveis ensinam os seus filhos com autoridade.
Pais que não são ensináveis não vão poder ensinar os seus filhos com autoridade, porque o versículo está dizendo: ensina a criança no caminho. É diferente de alguém ensinar uma coisa para uma outra pessoa apenas indicando o caminho. Você já fez esse experimento de tentar chegar num lugar com uma pessoa dizendo assim: olha, para você chegar naquele lugar, você precisa pegar a direita, a esquerda, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Você entra à direita de novo e tem uma rotatória. Já está dando uma confusão na nossa cabeça só de ouvir as instruções. Mas quando essa pessoa se dispõe a entrar junto com você no seu carro e ir com você até aquele lugar, fica mais fácil. Não é assim? Porque você tem aquela pessoa do seu lado. E é exatamente isso que a gente está falando aqui sobre ter um coração ensinável. Um coração ensinável para ensinar precisa estar perto, precisa estar no caminho. Amém? E pais que ensinam no caminho se tornam exemplos a serem seguidos. E aqui entra o nosso segundo ponto sobre pais que transformam. Pais que transformam, irmãos, precisam ser... Alguém está aqui, gente, que coisa boa. Seja bem-vindo, meu irmão. Pais que transformam são pais ensináveis. São pais ensináveis e são pais que são exemplos. Porque ser exemplo, irmão, não é ser uma pessoa perfeita. Nós já descobrimos que nós não somos perfeitos, né? Mas quando a gente fala sobre exemplo, a gente está falando de alguém que vai influenciar de acordo com a sua vida, com a vida que ela está vivendo. E a gente está falando aqui de uma vida com Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores. Isso é Paulo dizendo, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, as pessoas que iriam imitar Paulo precisariam ver Paulo imitando a Cristo. Então não adianta a gente querer ensinar os nossos filhos ou influenciar os nossos filhos se nós não estamos seguindo o exemplo de Cristo. Porque quantos aqui já perceberam que os filhos, eles nos observam o tempo todo? Não é assim? Os nossos filhos estão nos observando. Então, quando a gente tem um comportamento diferente, que não é coerente, dentro de casa e fora de casa, os nossos filhos estão vendo. Por exemplo, vamos dizer que alguém falou mal de outra pessoa dentro de casa, aí você se encontra com aquela pessoa na igreja e está o seu filho de lado, vendo você cumprimentar aquela pessoa. Oi, querido, querida. E o seu filho assim, que coisa estranha. Lá em casa, meu pai e a minha mãe falando mal dessa pessoa e aqui na igreja, todo queridinho, toda queridinha. Então, o que vai acontecer? A gente não vai estar sendo um exemplo. Porque os filhos, eles vão acabar praticando não aquilo que a gente diz muitas vezes, mas aquilo que a gente faz, porque o exemplo, ele simplesmente arrasta. Jesus, em João 13:15, diz assim, eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Sabe aquele velho ditado, né? Façam o que eu faço, mas não façam. Gente, eu sou péssima com ditados, vocês já sabem disso. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Pronto. No nosso caso façam o que eu digo e façam o que eu faço. Porque o que eu digo e o que eu faço está em linha. Então, o nosso comportamento ele precisa estar coerente. Para quê? Para que, de fato, nós sejamos pais e líderes que realmente estamos dando o exemplo para os nossos filhos. Hoje de manhã, o Paulinho ministrando, ele citou algo que a gente tem buscado de viver dentro de casa, que é a questão do perdão. Sabe que muitos pais têm dificuldade de pedir perdão para os seus filhos, porque acham que isso é uma vergonha, é uma desonra, é um rebaixamento, vou perder minha autoridade, vou perder a minha pompa. Mas sabe que o efeito de nós pedirmos perdão quando nós erramos com os nossos filhos é o contrário? Quando nós pedimos perdão aos nossos filhos, irmãos, nós estamos sendo exemplo para eles.
de alguém que vai ter o coração humilde para pedir perdão quando um dia eles errarem. Então a gente precisa de fato praticar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente realmente diz para os nossos filhos fazerem. Eu lembro que uma vez a minha cunhada, ela teve um tempo com a Rebeca, e aí depois ela me chamou e disse assim: Sinara, eu estava conversando com a Rebeca, e eu perguntei assim para ela: Rebeca, o que você quer ser quando você crescer? E aí a Rebeca olhou para ela e falou assim: eu quero ser igual a minha mãe. Aí a minha cunhada me contou isso, né? E eu fiquei, meu Deus, que coisa boa. Só que ao mesmo tempo eu fiquei, meu Deus, será que é bom mesmo? Será que está sendo bom, né? Porque isso gera uma alegria, uma satisfação, mas também gera em nós um temor. Porque do mesmo jeito que a gente acerta, a gente também erra, né? E os nossos filhos dentro das nossas casas, eles estão assim, visualizando quem nós somos de verdade. Não é assim? E o que vai acontecer? Eles vão acabando replicando aquilo que nós somos dentro de casa. Então, a gente precisa, de fato, assim, praticar a palavra para nós sermos pais ensináveis e pais exemplares. Porque pais ensináveis e pais exemplares vão ensinar com autoridade. Agora, em terceiro lugar, pais que transformam, irmãos, são pais que são presentes. Esse aqui é um ponto bem interessante, porque, de fato, a gente está aqui nesse culto, certo? O nosso corpo físico está aqui. Mas, se a gente não cuidar, irmãos, às vezes a gente vai estar com o corpo físico aqui e com a nossa cabeça viajando para outro lugar, pensando no que vai fazer amanhã. E eu gosto de lembrar isso. Esse culto aqui, esse momento aqui, ele nunca existiu. Certo? E ele nunca vai existir. Ele é único. E muitas vezes a gente está num lugar, mas a gente não está presente naquele lugar. E de fato, essa é uma geração que necessita muito da nossa presença. Do nós estarmos espírito, alma e corpo. E não é só com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos, com as pessoas que nós lideramos, com as pessoas que a gente está influenciando. Nós precisamos, de fato, nos mover como alguém que é acessível, como alguém que está disponível, interessado uns pelos outros, como alguém que escuta os outros. O Senhor tem falado muito sobre escutar de uma forma ativa as outras pessoas. E não é só as outras pessoas, porque às vezes a gente pode até escutar muito bem os outros. Mas quando se trata dos nossos familiares, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, a gente sempre quer deixar para depois. E ontem na ministração da Alda, ela deixou bem claro aqui que os filhos não esperam. Eles crescem. Eles avançam e às vezes lá na frente a gente vai querer chorar o leite derramado. E minha mãe me ensinava isso, que a gente não deve chorar o leite derramado. A gente precisa de fato nos localizar no tempo que a gente está vivendo agora e pensar assim: meu Deus, eu me posiciono para ser alguém que está sendo transformado pelo Senhor, mas que também que vai transformar. Senhor, fala comigo. Se eu preciso estar mais atento com os meus ouvidos, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, Senhor, que eu seja tratado nisso, que eu seja tratada nisso, porque de fato, esse mundo carece de presença. O inimigo quer roubar o nosso tempo, o inimigo quer roubar a nossa atenção, o inimigo quer roubar aquilo que é mais precioso para nós. Então, a gente precisa se posicionar, irmãos, para estarmos presentes, de fato. E às vezes são pequenos ajustes, por exemplo, na hora da refeição. Estar ali com eles, às vezes são 15 minutos, mas esses 15 minutos, eles vão ser eficazes, eles vão ser produtivos, porque você decidiu estar ali, desligou televisão, desligou o celular e esteve ali, espírito, alma e corpo, olhando, olho no olho, percebendo, porque se nós não estamos presentes, nós não vamos perceber o que é que está acontecendo com a nossa família, com aqueles que a gente ama. Então, vamos melhorar nisso, irmãos. Quando a gente perguntar para alguém, tá tudo bem? Que não seja só um, tá tudo bem? Mas que seja um,
Tá tudo bem? Tá tudo certo? Conta comigo, estou aqui com você. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao 7, diz: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Você percebe que até aqui, na leitura desse versículo, a gente está tratando de exemplo. A gente está tratando dos pais, dos líderes, primeiro amarem ao Senhor, primeiro em ter um relacionamento com Deus, primeiro guardarem no coração as palavras do Senhor para que possa transbordar e transformar a vida dos filhos. Você percebe isso aqui? Por quê, queridos? Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Não é assim? Se a gente não tem palavra, a gente não vai ter palavra de Deus para compartilhar com os nossos filhos. Se a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não terá relacionamento com Deus para transmitir para os nossos filhos. Porque vai ser uma coisa hipócrita, vai ser uma máscara, não vai ser algo verdadeiro, não vai ser algo genuíno. E como eu falei aqui, os nossos filhos percebem. Eles sabem, amém? Agora veja que interessante, na continuação do versículo diz: repita-os com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. E isso está falando sobre o quê? Sobre presença, amém? Se nós não temos presença, tempo de qualidade com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente quer transformar, com aqueles que a gente quer influenciar, como que a gente vai poder alcançar o coração deles? Então, de fato, a gente precisa ter esse tempo especial com eles. Existe uma frase muito conhecida por aí que diz que tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Mas eu declaro no nome de Jesus que essa não será a nossa realidade. Amém? Filhos órfãos de pais vivos são filhos que têm casa, que têm comida, que têm escola, que têm roupa lavada, mas não têm a presença do pai. Não tem o afeto, não tem a escuta, não tem o direcionamento, não tem aquele tempo de qualidade para conversar, para abrir o coração. E nós estamos, irmãos, trabalhando aqui na nossa igreja esse tema de cuidado, de apacentamento durante esse ano inteiro, e você já deve ter percebido isso, para que o nosso coração se converta a esse chamamento do Senhor. Porque o mundo está cansado de relacionamentos superficiais, e nós não podemos trazer para a nossa igreja, nem para as nossas casas, relacionamentos superficiais, passageiros, frágeis. Mas não, relacionamentos realmente de confiança, duradouros, que vão ter desafios, mas que também vai transbordar do perdão, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus. Porque lá fora, irmãos, os relacionamentos é assim: você se aproxima de alguém, dê um tilt, tchau, vou procurar outra igreja, vou procurar outro casamento, vou procurar outra família. É assim que acontece. Mas no nosso meio não, irmãos. Deu um tilt aqui, o que a gente vai fazer? Vamos para a palavra, vamos orar, vamos se arrepender, vamos nos humilhar, vamos pedir perdão, vamos consertar isso aqui, vamos prosseguir. Porque isso é transformação, irmãos. E se o evangelho não nos transforma, é porque ou não é o evangelho, ou nós não estamos deixando o evangelho nos transformar. E a nossa carne vai doer, irmãos. O nosso orgulho não vai querer se curvar diante dessas verdades. Mas vale a pena, amém, se curvar, ser uma pessoa flexível, onde o Senhor pode tratar, onde a gente se arrepende, onde a gente pede perdão, onde a gente libera perdão e onde a gente se faz presente nos nossos relacionamentos, amém? Então, pais que transformam são pais ensináveis. Diga, eu tenho um coração ensinável. Pais que transformam são pais exemplares e não perfeitos, porque os nossos filhos não estão querendo perfeição, irmãos. E em terceiro lugar, pais que transformam são pais presentes. E depois, pais que transformam são pais que são
firmes. E quando a gente fala sobre firmeza, irmãos, a gente não está falando sobre grosseria, sobre dureza. Pelo contrário, irmãos, nós estamos falando de um pai, de um líder que vai corrigir, que vai apontar uma falha, que vai apontar algo para ser melhorado com amor, com graça, sabe? A Alda trouxe um vídeo que eu achei muito interessante ontem no Encontro das Mulheres, sobre uma mãe, né, que estava querendo corrigir o filho. E o comentário da Alda nesse vídeo era que está escasso, né, as mães que dizem não. Ou seja, está escasso os pais que têm medo de corrigir os seus filhos. E de fato, irmãos, a Bíblia diz que quem ama o filho, corrige seu filho. Então, se nós não corrigimos os nossos filhos e não corrigimos aqueles aos quais a gente precisa corrigir e orientar, nós não estamos amando de verdade. O amor de Deus, ele não é cego, não é surdo e ele não é mudo. Amém? O amor do tipo de Deus, ele enxerga assim. Mas ele enxerga com uma perspectiva de mudança. O amor do tipo de Deus, ele fala. Ele fala palavras de afeto, de carinho, de encorajamento. Mas também palavras que vão nos tirar, irmãos, de um lugar baixo para um lugar alto, que é um lugar de crescimento, irmãos. Quando nós somos corrigidos pelo Senhor, ou por alguém, ou por um pai, ou por um líder, nós estamos saindo de um lugar inferior e Deus está nos colocando num lugar de nobreza, de um lugar de melhoria, de um lugar de maturidade. Se a gente não é corrigido, ou se a gente não se expõe a esse lugar de melhoramento, a gente não cresce. A gente estagna e a gente não amadurece. Mas quantos estão aqui com o coração ensinável diante do Senhor? Para tudo. Para ser instruído, para ser corrigido, para ser encorajado. Mas também para ser melhorado. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 6:4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, ou com dureza, ou com autoritarismo, ou falta de coerência e exemplo. Antes, eduquem com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, como que a gente vai ser firme com os nossos filhos, com os nossos liderados? Ensinando, educando com disciplina, educando, ensinando com a instrução que vem do Senhor. Olha o que diz lá em Provérbios 29:17. Discipline seus filhos, corrija seus filhos e eles darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração. Meu Deus do céu, quantos aqui querem ter alegria e paz no seu coração? Quantos querem no futuro, quando virem seus filhos casados, com filhos, pensar assim, meu Deus, valeu a pena. Que coisa linda, que família abençoada. Aí a Bíblia já está dizendo assim, se você quiser ter alegria e paz com seus filhos, você precisa corrigir seus filhos. Amém? Corrigir como? Como o Senhor mesmo nos corrige, irmãos. Amém? Com amor, com graça, com atenção. E por último, pais que transformam são pais que são construtores. Amém? A Bíblia diz lá em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica o seu lar, levanta o seu lar, constrói o seu lar, mas a insensata destrói com as suas próprias mãos. Então Deus nos chamou, mulheres, para sermos mulheres que levantam. Como que isso acontece? Que edificam, que constroem com as nossas palavras, com o tom da nossa voz, com as nossas atitudes, com a sabedoria que Deus nos dá. Mas isso não está restrito apenas para as mulheres, amém? Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 15:2. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Então, irmãos, nós devemos ser pessoas que estão interessadas em construir pessoas. E pessoas que constroem pessoas são pessoas que encorajam. São pessoas que veem o potencial dos outros, que impulsionam os outros, que treinam os outros, que não têm inveja que os outros vão crescer mais do que ela. Posso ouvir um amém? Sabia que existem pais
que tem inveja da prosperidade do casamento dos seus filhos? Eu já vi isso e eu fiquei abismada com esse comportamento. Como que um pai e uma mãe vai ter inveja da prosperidade dos seus filhos? Irmãos, eu desejo que os meus filhos, eles tenham muito mais que a gente tenha. Eu desejo que eles sejam melhores do que a gente é. Quando a minha cunhada me falou que a Rebeca queria ser como eu pensei, meu Deus, que ela seja bem melhor do que eu, porque eu me conheço. Né? Então, a nossa perspectiva não só para os nossos filhos, mas para os nossos liderados e as pessoas que estão ao nosso redor, é esse olhar. Se você quiser ser uma pessoa que transforma o mundo ao seu redor, você precisa ser uma pessoa que constrói. Construir vidas é você olhar para aquela pessoa e pensar assim, meu Deus, tem um potencial ali. Eu vou orar, vou pegar junto com essa pessoa, vou encorajar essa pessoa, vou trazer ferramentas para que essa pessoa possa se ver como alguém que tem um grande potencial. Amém? Diga, eu fui chamado para ser uma pessoa ensinável. Eu fui chamado para ser um exemplo. Diga, eu fui chamado para ser firme. Diga, eu fui chamado para estar presente. E eu fui chamado para ser um construtor. Amém? Agora a gente vai para outra via. A via dos filhos. Quantos filhos temos aqui? Todos somos filhos. A gente não pode pensar assim, meu Deus, pronto, já saí de casa, já me casei, deixei de ser filho. Não. A gente vai ser filho para sempre dos nossos pais e a gente também vai ser filho de alguém no sentido de espiritual e também no sentido de ser liderado. Então, escuta essa segunda parte aqui como alguém que está sendo liderado. Você percebe que a gente ocupa essas duas posições? No trabalho, às vezes a gente vai ser aquele que transforma e às vezes a gente vai ser aquele que vai ser transformado. Amém? Na vida como um todo, ou a gente está liderando ou a gente está sendo liderado. Ou a gente está influenciando ou a gente está sendo influenciado. E pais que são, aliás, filhos que são transformados, eles são filhos também ensináveis. Coloca aí o primeiro ponto. Filhos que são transformados são filhos que são ensináveis. Amém? E eu não vou me alongar aqui, porque a gente já viu um pouquinho sobre o que é ter um coração ensinável. E quando a gente fala sobre ensinável, ser ensinável não é um comportamento, não é apenas um comportamento ensinável. É um coração ensinável. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está fazendo tudo direitinho por fora. Comportamento tudo certinho, né? Por fora estou agradando, mas o nosso coração está rebelde. O nosso coração está ruim. E Deus está dizendo para nós, tenham não somente um comportamento ensinável, mas tenha um coração ensinável. Eu lembro que domingo passado, o nosso pastor trouxe uma palavra, não sei se você lembra disso, mas uma palavra de arrependimento. Quantos aqui lembram que foi citado isso no culto passado? Eu vejo Deus assim, sinalizando a essa igreja, essa parte do corpo de Cristo, para esse lugar de arrependimento, sabe? Sabe, é um lugar de tipo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, aquilo que não está agradando, Senhor, diante da Tua presença no meu coração. Eu me rasgo diante de Ti, eu me exponho diante de Ti, para que eu tenha esse coração ensinável. E aí, reforçando Provérbios 9, versículo 9. Instrua o sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá mais e mais. Agora, se você ler o contexto desse capítulo 9, ele vai falar sobre pessoas que são orgulhosas, que são arrogantes. Você já tentou corrigir uma pessoa orgulhosa? Gente, é terrível. É igual você lavar a louça com água fria, principalmente no inverno. É terrível. Mas quando você vai lavar a louça com água quentinha, é bom demais. Oh, meu Deus, que sensação boa. É igual quando a gente vai corrigir uma pessoa que está com um coração ensinável. Ela agradece, ela não fica se justificando, ela diz assim, tá, errei, por melhorar, obrigado. Pronto.
É assim, irmãos. A gente precisa estar com essa disposição lá em casa, a gente está com esse trato. Porque a gente estava observando que nos nossos relacionamentos lá em casa, a gente estava justificando quase tudo, né? Ah, por que você fez? Não, porque o Israel fez isso, porque a Rebeca fez aquilo. Sempre, né, buscando alguém para botar a culpa. E a gente fez um tratado lá em casa. Errou, não se justifica. Olha teu erro, se responsabiliza e segue em frente. Amém? E aí a gente vai para o próximo tópico, que é filhos que são transformados, são filhos responsáveis. Amém? Eu sei que quando a gente tem um bebê, uma criança pequena, a gente não pode transferir para eles algumas responsabilidades, certo? Seria uma irresponsabilidade nossa a gente pegar uma criança de 2 anos para fazer algo que ela não tem a capacidade, a habilidade. Mas você percebe que à medida que as crianças vão crescendo, a gente precisa começar a delegar responsabilidades para elas, sim ou não? Ou você vai ficar fazendo tudo para o seu filho de 18 anos? Não pode, viu? Já está bem crescidinho, já pode fazer muita coisa. Amém? Então, o que acontece? A gente precisa ensinar, treinar os nossos filhos e os nossos liderados a assumir responsabilidades. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 6:5. Porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Amém? E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, para eles serem transformados. Errou, assume o erro, se arrepende e avança. E não vai fazer para os seus filhos aquilo que eles ficaram de fazer e não fizeram. Posso ouvir um amém? Depois, filhos que transformam são filhos perseverantes, ou seja, eles não param mesmo quando estão enfrentando lutas, diagnósticos. Eles continuam mesmo sentindo medo, perseverando. Quantos filhos temos aqui? Diga, eu sou filho. E você ainda continua tendo que exercitar a perseverança? É claro, irmãos, viver aqui nessa terra é uma vida de perseverança. A gente tem que ter paciência, a gente precisa exercer perseverança. E a gente precisa exercer perseverança conosco também. Porque às vezes a gente quer que a gente seja transformado de uma noite para o dia. Eu quero tudo da minha vida seja transformado. Não é assim às vezes que a gente quer que aconteça? Mas quantos sabem que a transformação é um processo diário, todos os dias. Então a gente precisa ter paciência, irmãos. A gente precisa ter perseverança para quê? Para que a gente seja transformado. Amém? Então celebra as transformações que já aconteceram na sua vida e continua avançando para aquelas que estão por vir. Hebreus 12:1 diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, de todo pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. E muitas vezes nós estamos sendo impacientes com os nossos filhos, e os bichinhos estão lá, né, na flor da idade, a gente querendo que eles tenham atitudes de uma pessoa já com 20, 30 anos. Então, a gente precisa também exercer paciência com eles e ensinar eles a terem paciência consigo também. E, por último, filhos que transformam são filhos honrados. Você sabe o que é uma pessoa honrada? Uma pessoa honrada é uma pessoa que expressa honra. É uma pessoa que expressa valor. E como a gente já viu aqui, todos nós somos filhos. E um filho que está sendo transformado, ele não vai parar de manifestar e de expressar honra a quem? Aos nossos pais, aos nossos líderes, aqueles que estão dando suas vidas por nós, que estão sacrificando suas vidas por nós. A Bíblia diz lá em Efésios 6, do 1 ao 3, filhos, quantos filhos temos aqui? Obedeçam seus pais no Senhor. Por quê? Porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem. E terá vida longa sobre a terra. Irmãos, a gente pode aplicar isso sobre aqueles que estão sobre nós.
honrar as nossas autoridades, honrar as nossas lideranças, para que tudo vá bem na nossa vida. Nosso Deus é um Deus de honra. Deus se alegra quando nós estamos com esse coração de honra, sabe? Hoje é o Dia das Mães e certamente quem tem a sua mãe viva expressou de alguma forma, né? Seja por uma ligação, seja dando um presente, seja preparando uma refeição para ela, porque ela é uma mulher digna de honra. E ainda que ela tenha falhado, seus pais tenham falhado, seus líderes tenham falhado, a gente não deve privar eles de honra. Porque honra é algo que agrada ao Senhor. E honra também é uma via de mão dupla. Sabe quando nós estamos honrando os nossos pais? Os nossos filhos estão vendo isso. Então, quando a gente liga para os nossos pais, declarando amor sobre eles, eles estão lá. Eita, meu pai está ligando para o meu avô. Meu pai está ligando para a minha avó. Está expressando honra. E eles precisam ver que nós somos pessoas nobres, que honramos e amamos honrar uns aos outros, independente da posição, porque honra é 360 graus. A gente honra os de cima, a gente honra os de baixo, a gente honra aqueles que estão ao nosso lado, porque isso faz parte do coração de Deus. E se somos filhos de Deus, que estamos sendo transformados, irmãos, a gente também vai praticar honra. A gente vai praticar um coração ensinável. A gente vai praticar a perseverança, a responsabilidade e também esse coração de honra. E para fechar a nossa mensagem aqui, eu só quero voltar com aquela frase. Pais que transformam são transformados. Filhos que são transformados, transformam. Amém? Eu oro, irmãos, para que essa mensagem, ela alcance o nosso coração e que a gente possa se ver nessas duas posições, como aqueles que transformam, mas também como aqueles que estão sendo transformados. Amém? Tem espaço aí na sua vida para transformação? Tem que ter, irmãos, a gente tem que abrir espaço para Deus transformar a nossa vida, para Ele nos limpar, para Ele nos lavar, para Ele nos edificar, para Ele nos encorajar, para que a gente possa, de fato, viver a transformação, porque a transformação vai nos dar a possibilidade da gente experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Você pode se colocar em pé no seu lugar. E o primeiro passo, irmãos, para a grande transformação das nossas vidas, se chama Jesus. Ele é a grande porta da transformação que nos faz achegarmos diante de Deus para recebermos vida, para recebermos desse amor que transforma, desse amor que é perfeito, desse amor que nos sustenta. Então, talvez você veio aqui nessa noite convidado por alguém que ama muito você e não sei o que você está passando, mas Jesus, Ele quer ser o agente de transformação na tua vida. E para isso acontecer, a única forma é você deixando Ele entrar na sua vida. Porque Ele quer nos transformar, Ele quer nos alcançar. Mas não é só porque Deus quer que vai ter transformação. A gente precisa também dar um primeiro passo. Eu acho lindo isso da parte de Deus. Essa parceria de transformação. Eu quero te transformar, eu quero te aumentar, eu quero te fazer multiplicar, eu quero te dar vida, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero transformar a tua família. Mas Ele só vai fazer isso se a gente abrir a porta do nosso coração. Amém? E aí eu queria que todos nós, nesse momento, fechássemos os nossos olhos e se porventura existe alguém aqui nessa noite que ouviu essa mensagem, entendeu essa mensagem e quer abrir a porta do seu coração, deixando Jesus entrar. Eu queria que gentilmente você levantasse uma de suas mãos, aonde você está dizendo assim: eu quero Jesus. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu quero ser lapidado por Ele. Eu quero ter uma aliança com Jesus. Levanta aí a sua mão onde você está para que eu possa te ver, para que eu possa orar por você. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Pergunta para essa pessoa que está aí pertinho de você. Talvez uma reconciliação, você está afastado dos caminhos do Senhor, distante do plano que Deus
elaborou para a sua vida, você quer dizer hoje sim, Senhor, eu estou de volta. Eu quero reassumir a minha aliança, o meu compromisso contigo. Existe alguém aqui nessa noite?